Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Ana Júlia. Que Jesus nos abençoe. Temos Edmilson. Muita paz a todos nós. Estamos aqui, né? E Angélica. Olá, prazer estar aqui para estudarmos, porque o estudo é a nossa alavanca de progresso. Temos também Guilhermina aqui dentro do recinto. Que bom estar aqui de novo. Só que, digamos assim, eu acho, não sei se você vai falar agora não, viu? Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Vocês não estranham não que nós somos um casal meio doido? Meio? É meio, digamos assim, eu peso por 2, você pesa por meio, então dá 2,5, né? O negócio é esse. Então, vamos estudar hoje as perguntas 225 e 226 do Livro dos Espíritos. Aparentemente, o material que nós temos para estudar é pequeno, mas não é. As respostas, tanto dos Espíritos quanto os comentários de Kardec, dariam talvez até mais de 2 horas de debate, em se considerando o estudo a respeito dessa questão da erraticidade. Vamos começar com Edmilson, com a 225. Pergunta 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, quando a gente fala erraticidade, né, a gente fica... o que seria um espírito errante, o espírito que está vagando, que ainda não tem uma definição certa do seu futuro encarnatório, não é? Mas nós não podemos generalizar e dizer que todos os espíritos que se encontram no plano astral são errantes, porque um espírito que já atingiu a perfeição, né, e portanto seu estado no plano astral é definitivo, ele não existe mais necessidade de reencarne, ele já não tem mais motivos para reencarnar, né? O espírito de um Cristo, por exemplo, né? A encarnação de Jesus, ela não foi uma encarnação expiatória, não foi de provas, não foi uma missão, né? Aí a gente se pergunta, mas ele precisava ter aquele destino, aquele tipo de morte? Havia sim uma necessidade daquilo, porque ele tinha que atestar, né? Ele tinha que dar o exemplo. E havia uma profecia de 700 anos antes de Isaías. Interessante. Como é que era essa profecia? Exatamente, ele relata exatamente toda a vida de Jesus. Que ele encarnou, nasceu, não foi reconhecido, tá, como um profeta, e acabou sendo sacrificado.
Eu não me lembro qual é o capítulo, não sei quais são os versículos, eu sou péssimo em matéria de Bíblia. Mas Interessante, isso aconteceu. interessante. Não é? Consta está no livro de Isaías. Tá? Interessante, interessante. Você pode verificar tanto na Vulgata Católica quanto na tradução que é usada pelos evangélicos, e até mesmo a Bíblia do rei Jorge V. Exatamente. O Jesus, né, no caso, eu acho que ele tinha tanta consciência da vida dele, da trajetória dele e do destino que o aguardava, que tem um trecho na vida dele, né, em que tem um centurião que fala para ele: olha, eu tenho um subordinado que está doente, não é? E aí ele pede para Jesus: olha, eu sou um centurião, eu sou um oficial da guarda. Se eu chegar um subordinado meu e digo, vai a tal local, ele vai. Vem até aqui, ele vem. E aí esse centurião fala assim: basta, né, você falar que ele está curado, que ele estará, eu creio nisso. E aí Jesus olha para ele e fala: eu nunca vi tanta fé em toda Jerusalém. E realmente, né, o subordinado dele, ele é curado. E esse centurião foi quem ficou responsável de vigiar o prisioneiro, que no caso seria o próprio Cristo. E aí ele, nessa gratidão imensa, ele procura Jesus com as chaves, e aí ele fala... Eu posso dar um spoiler? Sim, sim, sim. Num capítulo posterior a este, nós vamos verificar cruzando a evolução dos espíritos com a evolução dos mundos. O capítulo seguinte a este. É interessante você observar que nenhum planeta no universo é inútil. Quando eles falam a respeito de mundos transitórios. É interessante você observar que a planeta Terra foi um mundo transitório durante um período, o início de sua formação. Só que esse início da formação, o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Detalhe: o arquiteto da formação do planeta, o líder dos formadores do planeta, naquela época, há 4 bilhões e meio de anos, quem foi? Aquele que veio encarnar aqui como Jesus. Espera aí, um espírito desse nível de grandeza planetária, cósmica, ninguém pode comparar conosco. Simplesmente isso. Chega a ser assustador. Porque quando nós nos reportamos a 4 bilhões e meio de anos, naquela época, né, Jesus era um dos seus arquitetos siderais, engenheiros siderais, né? Vamos usar essa expressão graciosa, não é? Exato. E o mais importante, vejamos a grandeza dele. O planeta Terra passou 2,5 bilhões de anos inabitado, e começaram a surgir as primeiras formas de nucleoproteínas a partir de 2 bilhões para cá. Imaginar. Não, os estudiosos da matéria dizem, isso os biólogos que entendem da matéria, que o oxigênio naquela época era tóxico para as espécies, porque o metabolismo das espécies que surgiram inicialmente
não tinham as enzimas necessárias. O processo evolutivo, ele é comprovado exatamente pelo que nós conhecemos dos fósseis microscópicos que conseguiram chegar até os nossos dias. Então, é aquela história, é uma coisa esmagadora para nós. O que você acha? Complexo. Não, é interessante que a gente costuma falar assim popularmente. Jesus já era Jesus há 4 bilhões de anos. Então, imagina, né? Quer dizer, e a grandeza desse espírito em ter estado conosco para trazer múltiplos exemplos e que, infelizmente, na época ainda não foi possível, né, a nossa compreensão. A gente não conseguiu entender. Né? Mas, assim, se a gente pode falar em humildade, eu acho que isso é um dos maiores exemplos de humildade. Quer dizer, como Jesus é um espírito puro, perfeito, tem todas essas virtudes, né? E de você ter um grande conhecimento e estar, né, no meio de pessoas que não tinham toda essa intelectualidade, digamos, que ele trouxe, tudo isso, mas e sem humilhar, sem fazer com que as pessoas se sentissem, digamos assim, inferiores ou retraídas por algum motivo. Isso é uma grande sabedoria, porque nós, por muito menos, com muito menos, a gente faz essas separações. Agora imagina, o organizador planetário estar conosco de uma forma tão simples e tão humilde que, né, foi tido como um dos nossos, né, embora sendo alguém com uma grandeza muito grande de tudo, né? Grandeza espiritual. E que nós não conseguimos aproveitar isso, porque não entendemos isso. Aliás, ele nem foi tido como um dos nossos, né? Ele foi tido como um malfeitor. Que mereceu julgamento, que foi humilhado, isso. Que foi esbofeteado, isso. Foi chicoteado, foi comparado com um ladrão, né? Que no caso foi o Barrabás. Sim. E a população colocou ele abaixo de Barrabás. Preferiram Barrabás. Foi. Ele ainda foi colocado abaixo de Barrabás. Porque quando perguntaram a quem vocês querem que seja libertado, por unanimidade eles gritaram Barrabás. É uma coisa complexa. Bastante. Bom, nós vamos ouvir a nossa vinheta. E a próxima pergunta, quem vai fazer o estudo preliminar vai ser a Angélica. Tá bom? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Vamos lá. Questão 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Bom, então a gente já tem ciência de que errantes não está relacionado com erro, está relacionado em não estar encarnado. E a pergunta vem confirmar justamente isso, que nos estudos anteriores nos leva a entender que estar na erraticidade significa não estar encarnado. Está na espiritualidade aguardando o processo para nova encarnação, aguardando o processo evolutivo e a sua programação, né, de crescimento. E os espíritos nos respondem da seguinte maneira: os que devam reencarnar, sim, mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Aí a gente tem que raciocinar, ou seja, falamos ainda agora sobre Jesus,
né, que esteve encarnado entre nós e voltou para a pátria espiritual, né? E na questão anterior, como foi visto, estava se falando do grau de inferioridade, se espíritos errantes tinham a ver com o grau de inferioridade. E, na verdade, foi mostrado que não, né? E aqui, mais à frente, ele ainda coloca que espíritos que já atingiram a perfeição não têm a necessidade de reencarnação. Porque qual o objetivo principal da encarnação? Seria justamente o aprimoramento moral, o crescimento intelectual, né? O desenvolvimento das inteligências múltiplas, da criatividade, do saber lidar uns com os outros, ou seja, o autoconhecimento, o autocontrole emocional, saber lidar com as emoções. E espíritos perfeitos já passaram por este patamar, né, por este período de aprendizado, então eles já ficam na espiritualidade de forma mais definitiva, na administração, na organização do processo dos demais, que ainda necessitam de encarnação. Então, estado errante, estar em estado errante significa você estar aguardando próxima oportunidade reencarnatória para dar sequência no seu aprendizado. O comentário de Kardec nos diz assim: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida em que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, e errantes, isto é, desligado do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorar. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de encarnação. Ou seja, Kardec, ele estrutura aquilo que o raciocínio que eu tentei levar vocês a terem, né? Ou seja, 3 fases. Aquele que está encarnado assumindo seus compromissos evolutivos, e aqueles que estão desencarnados aguardando a possibilidade de retorno e dando continuidade no seu progresso. E os que já alcançaram a perfeição, que não precisam mais da encarnação, do processo encarnatório, dando sequência também no seu espaço. Não ficam lá de férias, não. Estão trabalhando, continuam trabalhando, porém, de uma forma bem diferente, inclusive de forma que nós não temos noção de como funciona, porque estamos muito aquém deles. Ana Júlia. Sim. A gente fica pensando, né, ela acabou de falar sobre os vários tipos de trabalho, né, que existem lá para aqueles que já não têm mais a necessidade da reencarnação. Então, o que a gente aprende, né, que tem múltiplos serviços e que alguns são até difíceis de nós entendermos. Eu fico pensando, por exemplo, tem lá o departamento de preces, né? Então, espíritos, né, os designados, que estão na erraticidade, designados para recolherem os nossos pedidos, as nossas súplicas, enxugarem as nossas lágrimas. Então, o desenvolvimento, né, desse espírito que passou por todas as fases e agora já está, não precisa mais reencarnar e já em condições de auxiliar a todos nós, né? E isso é a grandeza, né, a grandeza divina, que proporciona que todos, cada um, né, com a sua, às vezes, sua habilidade, com o seu conhecimento, possa colaborar na obra da criação. Então, aquele que tem, às vezes, a palavra
melhor, o dom da palavra, esse vai trabalhar como dando a intuição para nós encarnados, no sentido de, num momento de atendimento, a gente falar uma palavra melhor. E assim, que a gente aprende, que a gente escuta aí na literatura espírita, é que são variados trabalhos, trabalhadores de todos os tipos, de acordo com as necessidades, né, que se apresentam no planeta, e é a grandeza, né, da obra da criação. Isso independente de qual é o credo religioso que o indivíduo tem. Ah, sim, importantíssimo. Mas exatamente. ou seja, tem a toda a humanidade. Isso. Quando a gente está falando dessa questão de erraticidade, né, de trabalhos, de espíritos puros, daqueles que ainda se encontram em processo evolutivo, que portanto estão aguardando as suas encarnações, a gente vai partindo do menor para o maior, e quando a gente pega o exemplo de espíritos puros, né, que já não tem mais encontram-se, né, por assim dizer, né, na erraticidade, mas que não são mais espíritos errantes, ou seja, já se encontram num estado definitivo de evolução, de pureza, e que não tem mais nenhuma necessidade mais de aprender, apenas de ensinar. Então a gente parte do princípio de que se o planeta Terra, que é um grãozinho de areia, né, tem todo esse cuidado por parte de Jesus e de espíritos, né, que se encontram encarregados da sua evolução planetária, né, porque os planetas também evoluem. Né? O planeta, ele sai de um planeta de provas, de expiação, ele evolui para um planeta de regeneração. Existem os mundos superiores, não é? Então, o que fica subentendido? Que cada mundo, cada planeta que orbita ao redor de um Sol no infinito, ele é regido por um espírito que o elaborou no plano astral e que foi também plasmado por ele. Da mesma forma como o planeta Terra teve um dirigente e tem um dirigente que é o Cristo de Deus, esses mundos que rodopiam em torno desses focos brilhantes no universo, pelo infinito, eles têm também os seus, digamos assim, os seus dirigentes espirituais, os seus Cristos planetários. Então é uma beleza universal, né? Não estamos desamparados. Né? Quando a gente vê em escalas menores de espíritos que uns responsáveis pelo processo reencarnatório, uns que se encontram né, o recolhimento da prece, como ela fez, e por aí vai, existem espíritos em graus elevadíssimos que são responsáveis por coletividades. Por exemplo, quando a gente fala de evolução planetária, quando um planeta está num processo evolutivo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é o que está ocorrendo com o planeta Terra, podemos designar aqui carinhosamente de espíritos que são conhecidos como engenheiros siderais, sociólogos siderais, psicólogos siderais, que são responsáveis pela migração planetária de milhões ou de bilhões de espíritos que migram de um para outro mundo, quando esse planeta vai passar por um processo evolutivo. Então, essa é uma tarefa de uma responsabilidade magnânima, né? Porque Deus não joga dados. Desde que um planeta como o nosso, ele passou por todo um processo ao ser plasmado, né? Acredito eu que um planeta, um sistema solar, e não somente o sistema solar, mas como um conjunto de sistemas, quando eles serão elaborados no seio da criação, no berço da criação, espíritos de uma elevação inimaginável, eles determinam o tempo de vida que esse planeta terá, a humanidade que esse planeta terá, e por aí vai. Não é? Então é uma beleza universal. Gente, o Edmilson falou uma frase cuja autoria é de Albert Einstein. Deus não joga dados. Einstein dizia com isso que não existe acaso. Existem leis que regem o universo e nós temos a responsabilidade de descobrir
elaborar, conhecer e divulgar. Nunca foi. Não tem problema. Mas então, o mais importante, nós refletirmos a respeito disso e entender que nós estamos no melhor dos tempos, com as melhores pessoas do mundo, com as melhores oportunidades de evoluir. Caminhemos, sigamos adiante, que afinal de contas, a tarefa está aí para todos nós. Que a paz do céu nos guarde, nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista desses valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos estudando o seu capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E estamos nas instruções dos Espíritos. O item 9 é uma mensagem do nosso irmão Santo Agostinho, em Paris, 1862. Ele diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados que outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam estas funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra e a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele
a quem detestou, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apresentar a causa, é necessário se torna volver o olhar ao passado. Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, a tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei vós seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei a vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. A tarefa não é tão fácil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espante de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência.
A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de que é um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungidos na ingratidão dos seus. Que pungente angústia é essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível que seja a vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante, de mais admirador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob o aspecto real. Já não vedes alegar-lhes os membros, mas os frágeis laços da matéria. Vede sim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com depurar-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes se cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Bem, essa mensagem longa é de Santo Agostinho e ele, para nos falar dos laços de família, a ingratidão dos filhos, que a gente mais se queixa nas famílias, nós como pais, é a ingratidão dos filhos. Agora, os filhos também podem ter queixa dos pais. Pais que não tratam como deve ser tratado, cumprindo o seu dever, amor, carinho,
tem os dois lados, um pode ter culpa do outro. E nesses laços de família, há todo tipo de problema. E é aí que Santo Agostinho vem nos explicar desde o comecinho de onde se originam essas desavenças. Ou as avenças. Sempre é no passado. Então, se nós pairarmos bem alto, com a visão plena do passado e uma visão do que pode vir a ser o futuro, nós vamos entender o presente, que é o que está incomodando. É o presente que está nos incomodando. E a maneira de entender as causas desse incômodo é nos voltarmos ao passado, das possibilidades do passado. Ele diz aqui, se há na família 2 membros, pai ou filho, que estão nessas desavenças, é porque no passado um odiou o outro, ou um fez o outro sofrer, e agora está na hora do ajuste. Se nós tivermos essa compreensão, vamos ter mais força, paciência e resignação para encarar essas provas. Porque essas provas vêm para a gente acertar o problema, porque há um problema pendente entre nós, entre certos pais e certos filhos. Há um problema. Isso tem que ser resolvido. Às vezes já vem de longas datas, já vem de diversas encarnações passadas. Chega a hora que tem que resolver. Tem que resolver. E aí, até por pedido próprio deles próprios, vão nascer na família para tentar resolver. E aqui encarnados não percebem isso. Então, Santo Agostinho pede que as mães tratem com mais carinho ainda aqueles filhos que ela sabe desde pequenininho que não conjuga bem o verbo da família. Tem seus probleminhas aqui de espírito rebelde, uma série de coisas. Então, cabe aos pais, principalmente às mães, podar isso, como o jardineiro faz com os brotos na árvore. Cabe ao pai, à mãe, observar as tendências dos filhos e tentar ir ajustando, para no futuro eles não terem problemas. E se por acaso, com todo carinho, todo cuidado, todo dever cumprido, isso não se realizar, pelo menos os pais estão com a consciência tranquila de que fizeram a sua parte. Fizemos a nossa parte. Se não conseguimos, talvez a gente não tinha muita capacidade, ou intelectual, ou moral a fazer, mas nós tentamos fazer. Quer dizer, aquilo que lhe cabia, que lhe incumbia, você fez. Agora, pode não ter feito perfeitamente, porque nós somos falíveis. Da mesma maneira para os filhos. Se eles acham que os pais negligenciaram em alguma coisa, cabe aos filhos ter compreensão. Quando estiverem adultos, compreender que os pais não são perfeitos. Podem ter negligenciado, ter agido com desatenção. Então, cabe a eles compreender isso e tocar a vida para frente. Porque aquela vivência é de suma importância para as vivências futuras. É isso que o Santo Agostinho está nos explicando nessa longa mensagem aqui, começando lá desde o comecinho. Está nos mostrando aqui para nós espíritos qual é, vamos dizer assim, o grande papel da humanidade nisso. Essa vivência de família em família, desde o tempo que nós estávamos nas cavernas, já tinham famílias ali. E nós vemos com isso tentando e resolvendo nossas desavenças. Criamos mais desavenças do que resolvemos, é verdade. Mas muitos conseguiram resolver essas desavenças e hoje estão na espiritualidade com essa missão de nos mostrar isso. Nos mostrar, olha, gente, pensem bem, vamos parar com isso. Suportem essas dificuldades na família, porque isso faz parte da nossa evolução. Sejam pais, sejam filhos. Faz parte. Nós, espíritos, temos que entender isso. E graças a Deus nós temos como entender isso para suportar melhor. Não é que vai acabar porque eu sou espírito, isso vai se resolver. Não. O que vai se resolver é isso não ser tão grave, tão doloroso, tão sofrido, porque esse nosso entendimento nos acalma. Nos tira do desespero de sofrer uma ingratidão de um filho, ou de um filho, tira do desespero de ver o pai tratá-lo com desprezo, com desinteresse, e não acolhê-lo numa hora que ele estava com problema porque ele agiu mal, o pai não entende. Então, nessa hora da complicação, é que o Espiritismo nos ajuda com a explicação.
A explicação é que gera o consolo, e o consolo tira fora o desespero, porque gera a esperança de que tudo no futuro vai acabar se resolvendo. Independentemente de qualquer situação, o futuro vai resolver. O futuro resolvido vai chegar quanto mais rápido nós entendemos isso, compreendemos e aceitamos essas dificuldades como uma coisa momentânea. Ah, mas é uma vida inteira. É uma vida inteira. Mas o que é uma vida perante a eternidade? Nós temos essa compreensão. Cabe a nós nos esforçarmos para que isso realmente nos ajude a desatar alguns nós que se apresentam dentro de nós durante a nossa vivência em família. E com certeza nós vamos alargar esses laços de família à medida que formos tratando as nossas famílias dessa forma. Nós vamos estreitar. Porque com certeza alguns casos que ficaram pendentes aqui foram tratados com amor, com carinho, com dedicação, com compreensão, com paciência, e não conseguimos resolver tudo, uma vida não foi suficiente. Com certeza teremos outras vidas no futuro para dar prosseguimento a tal tarefa, e seria muito mais fácil, porque já percorremos a pior parte do caminho, que é a parte da compreensão dessa situação. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa mensagem de Santo Agostinho, e muitas pessoas perguntam a nós, porque elas têm problemas de família, com os pais, com avós, com tio, com irmãos, com filhos, netos, tem isso. Recebemos aqui no outro programa, respondendo aos ouvintes, pessoas pedindo ajuda para essas situações, e sempre nós recomendamos que elas leiam esta mensagem de Santo Agostinho aqui, para que elas possam se acalmar com o entendimento da verdadeira situação do que ocorre com a nossa humanidade, com as nossas famílias e conosco individualmente. Por hora vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.